15 hoje. Eu vou daqui a pouco fechar aí os comentários, porque senão eu perco meu foco. Se a galera começar a entrar e comentar, eu perco o raciocínio. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o ano do descanso, que seria o Shemitah, o ano do jubileu, que seria o... como é que é o nome? Yovel. E também a gente vai falar sobre um sacrifício que está no capítulo 15 de Deuteronômio, que fala sobre as leis acerca dos primogênitos, dos animais primogênitos. Mas a gente vai focar muito mais até o versículo 18, que fala dessas leis de remissão, de descanso e de liberação, porque aqui não diz respeito somente ao povo de Israel, mas também tem a ver com com Jesus, né? Tem uma associação profética também aqui. Então a gente vai começar lendo o que está aqui até o versículo 18, e aí eu vou explicar melhor. E depois vocês podem ler em Levítico 25 melhor essas leis também. Essa leitura do Levítico 25 ela é importante porque ela vai acrescentar algumas informações para vocês. Mas vamos lá. Boa noite para quem está entrando. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-los-á. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro, e quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo. E também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Bom, essas leis,
sobre os pobres e sobre os servos, elas também englobam o ano do jubileu que não está citado aqui, mas está citado em Levítico 25, e depois vocês deem uma olhada lá. Mas eu vou explicar tanto esse ano de descanso, como é traduzido, né, no português, como o ano do jubileu hoje, porque a gente vai fazer um link com uma passagem onde Jesus ele inicia o seu ministério e se revela para o pessoal em Nazaré. Mas antes vamos entender então estas leis todas, né? Aqui você vê que Deus ele está se preocupando com a justiça social, né, na Terra Prometida, porque Deus sabe que sempre haverá um pobre, sempre existirá pobreza. Inclusive ele fala isso no versículo 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. De 7 em 7 anos acontecia esse ano de descanso que no hebraico é o Shemitah. O Shemitah significa liberação, na verdade liberação, não libertação. E essa lei é chamada pelos judeus, deixa eu abrir meu caderno aqui porque eu anotei as coisas tudo bagunçado dessa vez. Para os hebreus, essa lei é o Shemitah Kesafim, cancelamento de dívidas, que aliás, essa é uma outra parte do Shemitah que a gente está vendo, que é a lei a favor dos pobres, que é esse cancelamento de dívidas. Então, vamos começar com o Shemitah. O Shemitah ele acontecia de 7 em 7 anos. Então, no 6º ano, o povo parava. Aliás, o povo continuava produzindo até o 6º ano. Do 1º ao 6º ano, o agricultor podia trabalhar no arado e vender aquilo que ele produzia, e aí tinha aquela lei que a gente viu do dízimo, né, que eles iam até Jerusalém entregar, o outro segundo dízimo eles iam entregar também, mas comiam, a família junto com o dono da terra comia diante do Senhor, né, na casa do Senhor. E aí, no 7º ano, era o ano do descanso da terra, era um Shabá da terra para o Senhor. Toda semana eles fazem o Shabá deles, né? Eles se reúnem diante do Senhor e é um tempo que eles não trabalham, né? Um dia que não se pega na enxada. E Deus estabeleceu isso para a terra. E no 7º ano, no 8º, eles tinham que confiar que Deus daria o suprimento. No ano em que a terra descansa, os pobres eles eram cuidados, então o trabalhador descansava, né, do trabalho e, na verdade, supria a necessidade do pobre. O que nascesse naturalmente na terra, no campo, né, onde havia lavoura, ele era disponível para os pobres, os animais e também para o dono do campo. Ele podia colher, mas ele não podia trabalhar a terra. Então, aquilo que nascesse espontaneamente da terra, sem arado, eles poderiam consumir, mas aquilo principalmente era deixado para o animal do campo e para os pobres. Essa mitzvah, né, esse mandamento do Senhor para o povo, ele desenvolvia no povo obediência e confiança. Porque imagina só para um agricultor, né, que sabe que ele tem que semear, tem que regar, tem que cuidar da terra, e aí tem o dia certo do plantio, tem o dia certo de regar, tem o dia certo de colher. Essa pessoa confiar que durante um ano inteiro ele vai ter provisão e ainda pro ano seguinte, porque se a terra descansou no 7º ano, significa que no 8º, logicamente não vai ter produto para ele colher. E então, aqui Deus estava desenvolvendo a confiança do povo na provisão dele, né? Na confiança de que ele é provedor. No Shemitah também você tem a remissão da dívida, né?
Então, além da terra descansar, havia o cancelamento de dívidas, que é o Shemitah Kesafim. O Shemitah, ele está ligado à bondade com o próximo e à obediência para aprimorar a confiança do Senhor. Então, além de você oferecer, né, o que tem na sua terra que está nascendo ali naturalmente, porque a terra tem um dono e o dono é Deus, na verdade, né? Eles têm por herança aquela terra, mas o verdadeiro dono da terra é Deus, e ele estava nesse tempo suprindo as necessidades dos pobres. O Senhor também estabeleceu esse mandamento de que no 7º ano todos os homens que tivessem emprestado dinheiro para algum necessitado, para algum pobre endividado, teria que perdoar a dívida, não poderia cobrar o empréstimo. Então, enquanto, né, havia um ano sabático para a terra, também havia o perdão de dívidas para aqueles que estavam endividados. E era proibido cobrar que tipo de dívidas? Dívidas particulares. Então, a pessoa que emprestou um dinheiro para outra, individualmente ali na relação deles, né, entre eles, era proibido de cobrar. Hoje em dia, desde a verdade do tempo do Talmud, que foi praticamente ali na época do cativeiro da Babilônia, que o Talmud foi estabelecido, foi escrito, e eles voltaram para a terra, né, de Jerusalém. Um rabino estabeleceu uma lei para proteger os pobres mesmo, porque no 6º ano acontecia que as pessoas ficavam retendo o empréstimo para não perder o seu dinheiro, porque até o último dia do 6º ano elas poderiam cobrar essa dívida do devedor. Mas virou o ano, virou o Rosh Hashanah, que é o ano novo, né, dos judeus, eles teriam que perdoar a dívida. E com receio de perder o dinheiro, eles começaram a recusar o empréstimo no 6º ano, falar que não tinha dinheiro, dar aquelas desculpas farrapadas. E aí o que aconteceu é que esse rabino, esse sábio, né, era um homem influente, era um rabino, acho que é Hillel o nome dele, ele estabeleceu, eu não sei se eu vou falar direito, porque eu não sei se eu acho que é Perhusbu. E essa lei, né, que ele estabeleceu, o que acontecia? O credor, ele transferia as dívidas para uma corte rabínica antes do ano sabático, porque de acordo com a própria Torá, as dívidas, né, que estavam diante da sinagoga, ela poderia ser cobrada, não a dívida individual. E aí a pessoa que cobrou, que emprestou, na verdade, ela poderia reivindicar a cobrança durante o 7º ano, o Shemitah, ou depois. E assim, na verdade, né, parece que está beneficiando aquele que emprestou o dinheiro, mas na verdade está beneficiando o pobre que estava endividado naquele ano, porque senão a dívida dele aumentaria. Então, os empréstimos, na verdade, era para manter, para não permitir que ninguém entrasse na miséria, porque o intuito do Senhor com essa lei de remissão, né, de dívidas, na verdade, era para tirar o risco da miséria no meio do povo, porque a promessa de prosperidade era para todos os filhos de Israel. E esse Shemitah, ele se aplica tanto em Israel como em terras estrangeiras, diferente do ano do jubileu, que a gente já vai ler daqui a pouco. Deixa eu ver se faltou alguma coisa a respeito disso. Não. Agora vamos falar, então, do ano do jubileu. O ano do jubileu, ele acontecia em 7 ciclos de anos, né? Então, é de 7 vezes 7. Então, de 49 em 49 seria o 50º ano, o ano do jubileu. Esse era o ano do Yovel, né? O Yovel, ele tem 2 significados. É o carneiro cujo chifre foi usado para anunciar o ano do jubileu, porque nesse dia, no dia da expiação, que é o Yom Kippur, é o dia do perdão,
o shofar é tocado, né? Não é hoje em dia porque, na verdade, Israel não está totalmente sob domínio do povo de Israel. Então, tem áreas de Israel que estão sob domínio de Samaria, sob domínio dos árabes. E então, eles não estão cumprindo, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Mas todo ano do jubileu, até que o segundo templo caiu e a terra foi totalmente, né, tomada, ele não é mais. Ele era feito e, na verdade mesmo, assim, com muita certeza, o último ano do jubileu que está registrado na Bíblia, se não me engano, é o ano onde a Babilônia invadiu o território de Jerusalém de Judá. Aquele ano era um ano de jubileu. Depois, eu acho que eles até calculavam, mas com a queda do segundo templo, as datas meio que se perderam e o povo está disperso. E só em 1948 eles conseguiram tomar o território novamente, né? Mas eles ainda não cumprem essa mitzvah porque o território não está nas mãos deles, então não tem como eles cumprirem. E por quê? Além de carneiro, né, cujo chifre foi usado para anunciar, era usado, né, para tocar o shofar, ele também significa, a Yovel vem da raiz do verbo trazer de volta. E Iaval, que aparece, se não me engano, em Isaías, acho que é Isaías. Agora eu não vou ter certeza do capítulo, mas essa palavra Yaval, que é a mesma raiz de Yovel, ela quer dizer rios que correm. O ano do jubileu, ele ocorria então de 50 em 50 anos, ele começa no dia do Yom Kippur, ao som do shofar, como eu estava falando, e no ano seguinte, após 7 anos sabáticos. Então, passou 49 anos, no 50º ano era feito esse dia, no dia do perdão, no Yom Kippur, o dia da expiação, talvez esteja assim a tradução da sua Bíblia, quando está se referindo a essa lei. Eles tocavam o shofar e isso anunciava que os escravos, os servos hebreus e hebreias, não eram escravos estrangeiros, eram só os escravos que eram do próprio povo, e como que eles se tornavam escravos dos seus próprios irmãos, através de dívidas ou através de roubo. Quando um hebreu, né, um israelita, ele era pego roubando um dinheiro, alguma quantia, um bem, e ele se desfez daquele bem de alguma forma, ele tinha que pagar em trabalho, se ele não tivesse como ressarcir o que ele roubou com dinheiro ou com bem, ele era obrigado a pagar com trabalho, então ele se tornava um servo da pessoa que ele roubou, e aí ele, com serviço, ele restituía o valor. Ou então, ele se endividava e aí ele não tinha dinheiro suficiente para pagar suas dívidas, então, como ele não conseguia honrar financeiramente aquilo que o compromisso dele, ele servia o outro irmão que emprestou até que ele quitasse a dívida dele com aquele homem. Porém, isso só podia acontecer até o 6º ano do Shemitah. Então, no 7º ano ele tinha que ser liberado, ou então, no ano do jubileu, ele tinha que ser liberado. Por exemplo, a gente estaria num ciclo de 7 anos, no meio dele. E aí uma pessoa empobreceu, ela pegou um empréstimo, mas ela não está conseguindo pagar, ela está empobrecendo mais. Então ela se coloca para servir a pessoa que emprestou o dinheiro, mais ou menos lá para o 4º ano desse ciclo. Quando chegar o 7º ano, que é o ano do jubileu, ela pela lei, né, pela Torá, ela tem direito de ser liberta. Então é esse um dos motivos do ano do jubileu. Também nesse ano acontece a restituição da propriedade original. Então, ela é baseada na distribuição de terra que Josué tinha feito quando as 12 tribos ocuparam o território de Canaã. Cada família, né, ficou com um pedaço de terra e essas terras eram devolvidas ou para a família, para o dono da terra, ou para o descendente legítimo daquela terra.
O jubileu, hoje em dia, ele não é guardado porque a faixa de Gaza e Samaria está sendo ocupada, como eu já citei, né? Vou repetir. Ela está sendo ocupada pelos estrangeiros, ela está sob domínio destas nações e deste povo, né? O povo de Samaria que está misturado com os assírios e com todos os egípcios, né? Teve uma miscigenação grande na região norte de Israel, então eles não conseguem cumprir essa restituição da propriedade, por isso que eles não estão praticando o ano do jubileu. Esse jubileu, ele parou de ser contado quando houve a queda do segundo templo. Então, não estava dando informação errada. Que bom que eu anotei aqui. Então, isso aconteceu, que seria, né, no calendário judaico no ano 3.829 e pra gente, né, de acordo com o calendário, com o nosso calendário, seria no ano 69 depois de Cristo. Foi decidido que quando os judeus tiverem total controle do território de Israel novamente, eles então voltarão a celebrar o ano do jubileu. No ano do jubileu, existe uma figura que é a figura do resgatador. E esse resgatador, ele é o responsável por pagar as dívidas, né, daqueles que estão endividados ou que perderam as suas terras. É o Goel, né, seria o Goel. Ele tem várias funções, uma delas é restituir as propriedades da pessoa empobrecida. Vocês devem se lembrar de um resgatador que foi Boaz, né? Esse é bem conhecido por causa da história de Ruth e de Noemi. Ele era resgatador de Noemi e ele comprou as terras de Noemi, devolveu para ela e se casou com a sua nora, na verdade, para dar descendência para o marido de Ruth, que tinha falecido, e essa é uma segunda característica de um resgatador. Tem outras que a gente vai ver ao longo dos estudos de Deuteronômio, mas o importante de vocês entenderem a respeito do resgatador é que no ano do jubileu, essa figura do resgatador, ela resgata, né, essa terra. Então, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate, que é o terrulá, para aquela pessoa que vendeu a terra. Então, e ela pode fazer isso se a cidade não for murada. Quando a cidade é murada, ela tem direito de resgatar a sua propriedade só até 1 ano. Depois disso, aquela terra que está dentro de uma cidade murada, ela pertence ao proprietário que a comprou e não tem como resgatar. Haverá ainda esse resgate e um de seus irmãos poderá resgatá-los, que é esse resgatador, né? Esse irmão é um parente, é alguém próximo, pode ser um primo, um tio, um primo distante, um irmão mesmo, mas tem que ser alguém com parentesco. E nos dias do jubileu existiam os mensageiros da remissão. Quem são esses? Em hebraico seria o Malachei Geulah. Eles anunciavam o ano do jubileu para os oprimidos, escravos, endividados e sem esperança. Eles lembravam a estes de suas heranças por direito e apresentavam os oprimidos, escravos e endividados ao seu resgatador. Então, estes eram aqueles que anunciavam o ano aceitável do Senhor. Quem conhece um pouquinho da palavra já deve estar ligando aí essa lei, né, com Jesus, que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse resgatador, ele então aparecia, pagava as dívidas, restituía a herança, restaurando a posse e trazendo alegria e restituindo o status original daquela pessoa que tinha perdido a propriedade ou estava escrava, né? Então, nesse dia se celebrava a liberdade e era chamado de o ano aceitável do Senhor. E Jesus, então, ele é o nosso resgatador, mas ele também é o resgatador do povo de Israel, que
está com a sua terra ocupada, né? A sua terra, ela está nas mãos de outros que não teriam um certo direito debaixo daquilo que Deus estabeleceu como promessa, né? Porque aquela seria a terra deles. E a lei de Deus, ela é a lei da liberdade, né? Ele não quer que a gente tenha sobre a nossa vida o domínio do pecado, o domínio da má inclinação, o domínio da nossa natureza carnal, porque através de Jesus ele trouxe o resgate e ele nos libertou do pecado e nos trouxe para servir a sua lei em liberdade. Então, nada tem mais domínio sobre nós e a gente consegue cumprir os mandamentos do Senhor, os seus preceitos, os seus juízos, como eu sempre digo, por escolha e com alegria e com entendimento, né? E é isso que a gente está aprendendo a viver com o princípio em nós. Essa obra do resgatador, ela tem tanto o lado espiritual, mas também o lado físico. Jesus, ele é o nosso resgatador, né? Ele nos livrou da maldição do pecado, ele nos libertou da escravidão, né? Da maldição, da condenação, da morte, mas no físico, no âmbito físico, ele também é resgatador de Israel, como eu estava explicando, e a gente vai ler Isaías 61 para entender, né, o que está para acontecer futuramente quando ele vier reinar na era messiânica. Primeiro, Jesus veio como Cordeiro de Deus e ele vai voltar para ser o Rei das Nações. Lá em Isaías 61, nós vamos ler alguns trechinhos e aí vai fazer mais sentido para vocês algumas palavras que estão ali. Então, entendam que ano do jubileu, porque é um ano de alegria, é um ano de regozijo para os oprimidos, para os que estavam escravos e para os que estavam endividados, né, e fora das suas propriedades, que tinham perdido as suas propriedades. Esse ano do jubileu é o ano aceitável do Senhor, porque ele devolve, né, ele mostra, na verdade, com esse ano, de que nenhum homem na terra, né, nenhum ser humano foi criado para ser escravo. Eles foram todos criados para serem livres, para servir a Deus. O único que a gente deve servir é a Deus. Por isso que ele estabeleceu um tempo de servidão para outro homem, né? Que é um tempo exatamente para você pagar dívidas, né? Ou pagar pelo seu pecado de roubo, ou pagar uma dívida mesmo, né? De empréstimo e tudo mais, para você não se empobrecer e cair na miséria. Lá no 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações,
os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então vocês viram aqui, né? Se vocês prestaram atenção na leitura enquanto eu estava lendo, vocês perceberam que aqui faz várias alusões a esse ano do jubileu. E nós sabemos que quando Jesus vier, né, a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão, a sua igreja se ajuntará a ele e no tempo certo ele reinará por 1000 anos na terra, ensinando as leis, trazendo paz sobre as nações, e os reis virão diante dele para aprender a sua palavra. Mas nesse tempo Israel vai estar reunida novamente ali em Israel, né? O povo de Israel se reunirá porque o povo está disperso pelas nações, né? Houveram várias diásporas, né, que se diz quando as pessoas saem das suas nações e vão morar em outro lugar, como peregrinos e estrangeiros, né? E então esse povo voltará a ser reunido na terra de Israel e eles serão restituídos da sua terra. E essa libertação, então, ela não vem só espiritualmente, mas ela vem fisicamente também para o povo de Israel. Então, quem acha, né, que Deus não liga mais para os judeus, que Deus não se importa mais com os israelenses porque eles negaram Jesus, vocês estão muito enganados. Faz tudo parte do plano perfeito de redenção e salvação do Eterno para aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E em Lucas 4, a gente tem o início, né, da missão de Jesus na região do Reino Norte e em Nazaré, na sua terra. Ele vai entrar numa sinagoga num sábado, num Shabá. Ele se levanta para ler. E aí aqui você precisa entender uma coisinha, né? Somente aqueles que eram considerados sábios e tinham posição de honra podiam ler o rolo do livro, algum livro, diante do povo na sinagoga. E geralmente esses eram os fariseus. E Jesus, ele lê o livro de Isaías, exatamente essa profecia aqui, né? Quando vocês forem ler Lucas 4, a partir do versículo 16, vocês vão ver isso. E ali Jesus anuncia. Quando ele fechou o livro, ele devolveu ao assistente, lá no versículo 20 diz, e ele se sentou. Ele se sentou na cadeira de Moshe, que eles chamam que é a cadeira onde somente os fariseus, os rabinos, os sábios se sentavam para explicar, trazer a drash, que é a parábola, explicar melhor aquilo que eles estavam lendo para que houvesse entendimento dali do povo que estava recebendo o ensino. E aí, então, ele começa a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida aceitar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, um estrangeiro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, se retirou. Na verdade, Jesus, como profeta, estava anunciando que ele não faria tantas
tantos milagres, tantas curas ali na região de Nazaré, onde as pessoas conheciam ele, porque nunca na história do povo de Israel um profeta na sua terra foi reconhecido. E isso a gente tem ilustração em todos os livros, né, de Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. Ali a gente vê como que os profetas eram perseguidos. Jeremias foi perseguido, Isaías, né? Todos esses profetas no tempo dos reis e no tempo do cativeiro da Babilônia, eles foram muito perseguidos porque o povo não queria ouvir as palavras de Deus, eles se endureceram. E Jesus está, na verdade, não falando apenas que ele veio anunciar as boas novas para os gentios e ser luz para os gentios, mas que ele estava começando a sua missão e que uma das suas missões era resgatar o povo de Israel, era unir o povo de Israel anunciando o ano aceitável. E ele começou naquele dia o seu ministério, anunciou ali, né, essas palavras, e ele ainda há de cumprir esse ano de jubileu para o povo de Israel. Agora, uma coisa interessante, né, é que existe um artigo judaico que diz exatamente assim a respeito do toque do shofar no ano do jubileu. Isso foi um judeu que escreveu. O toque do shofar no ano de Yovel anunciava a libertação de todos os escravos judeus. Da mesma forma, um dia escutaremos um magnífico toque do shofar que anunciará a vinda do Mashiach. Este som será o início da verdadeira liberdade para o povo judeu. E isso está escrito em Isaías 59:20, que diz assim: virá um redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Então, Sião, que é o lugar onde está o templo, que a gente já aprendeu, aqui está se referindo que ele virá, né, reinar ali onde foi o local marcado por Deus, e todos os de Jacó, ou seja, todos os do Reino Norte, todos aqueles que se dispersaram e se desviaram da transgressão, eles virão para viver, né, debaixo do reinado desse Mashiach. Então, o ensino aqui é que tudo, né, o ensino do ano do jubileu é que tudo retorna ao seu dono. E o povo de Israel é propriedade exclusiva do Senhor. E todo homem ele deve ser livre e deve somente servir a Deus. Agora, existe também uma lei, né, que foi deixada, uma condição, que é o seguinte, né, ela está ali a partir do versículo 12, essa lei acerca dos servos. O escravo, ele teria... Eu até falei disso na aula anterior, só que eu usei uma expressão errada, na verdade, então antes de tudo eu vou corrigir. Eu falei que o escravo colocava um brinco, na verdade era só um furo feito com um espeto de metal que fazia a marca. Eles não punham um brinco como eu coloquei. Então, me perdoem, eu sem querer na hora explicando, não sei por que eu usei essa expressão, mas na verdade eles só ficam com um furo marcado na orelha. A gente vai entender por que Deus estabeleceu isso também agora. Então, este servo, né, que estava servindo ali durante 6 anos o seu amo, ele no 7º ano ele tinha direito pela Torá de ser liberto, mas aquela pessoa se afeiçoou, gostou de viver ali junto com aquele amo e ele prefere continuar servindo como escravo. E aí o Senhor então estabeleceu essa lei. Esse servo, ele vai permanecer servindo até a morte do amo, ou então no ano do jubileu ele deve ser liberado, ele não pode continuar servindo. Então, se, por exemplo, de novo, né, no meio ele estivesse, sei lá, no 36º ano desses ciclos de 49 anos, que são ciclos de 7 em 7 anos, né, 7 vezes 7, ele resolveu, né, ele estava terminando esse ano da Shemitah, e ele estava começando esse ano, na verdade, e ele resolveu que ele queria ficar na casa daquele amo. Então, ele ia passar a servir aquele amo. Se aquele amo fosse um velhinho e ele viesse a morrer, sei lá, no 40º ano, então
o servo, ele estava liberado junto com a sua família e tudo mais, né? Porque o servo servia, ele formava a família, ele ficava ali junto com o amo. Mas se aquele servo chegasse no 49º ano e ainda estivesse servindo a esse amo, no ano do jubileu ele era obrigado a se retirar, a ser liberto. Quando esse amo, ele queria ficar na terra, quando esse servo queria ficar na terra, trabalhando para esse amo, né, na terra ou ali na casa dele, ele era chamado de Evet Nirtsa, que significa o servo cuja orelha é furada, cuja orelha foi furada. Então, por que o Senhor fura a orelha, né? Ordena que fure-se a orelha. E por que na porta, né? Porque se vocês lembrarem aqui no versículo 17, diz assim: então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Por que isso? O Senhor, ele quer que a gente sirva a ele, que a gente, né, gaste o nosso tempo servindo a ele, não servindo a homens. Então, por causa de dívida, você servia aquela pessoa que te emprestou dinheiro, ou por causa do roubo, você servia para quitar a sua dívida. Mas o fato da pessoa querer continuar servindo, isso ia fazer com que ela diminuísse o tempo dela louvando ao Senhor, meditando na palavra, estudando a Torá na época. E o Senhor, ele não se agrada disso, porque você está trocando a presença dele para servir um homem. E aí ele diz o seguinte, né? As explicações dizem o seguinte: porque o furo na orelha? Demonstra que Deus não está satisfeito com a decisão daquele servo, pois ele disse no Monte Sinai para todo o povo de Israel escutar que era para servir ele. Eles ouviram o mandamento, não roubarás, mas ele cometeu um roubo, porque ele está, ao invés dele querer viver diante do Senhor e servir ao Senhor, ele está substituindo a presença do Senhor, ele está roubando tempo com o Senhor, praticamente, e indo servir a um amo. E quando ele serve ao amo, ele não vai ter tempo, porque ele vai ter que estar 24 horas disponível para aquele homem, né, que ele está servindo. Então ele não vai conseguir se dedicar como ele poderia se dedicar se ele estivesse livre. E Deus nos chamou para ser livre. Então por isso que Deus não se agradava. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa a respeito disso. E por que ele chama de roubo, né, também? Porque quando o judeu roubava o dinheiro e não podia devolver, ele devia ser vendido como servo. Então, ele ouviu que não podia roubar e ele estava praticamente cometendo um roubo com a própria vida. Porque na porta, durante a praga no Egito, quando aconteceu a praga da morte do primogênito, né, que eles passaram o sangue nos umbrais e nos batentes para ficarem protegidos, Deus poupou o povo em mérito do cumprimento desse mandamento, dessa mitzvah, que era matar o cordeiro, comer, né, assar e comer ele em família e passar o sangue do cordeiro nos umbrais e portas e janelas e tal. Nos umbrais e nos batentes, perdão. E Deus, então, ele poupou a vida do povo exatamente porque ele queria que esse povo servisse a ele. Ele o tempo todo falava: eu sou o Deus de Israel, vocês são o meu povo, vocês devem somente adoração a mim, vocês devem somente servir a mim. E quando um judeu ele deseja voluntariamente, né, por livre e espontânea vontade, servir a outro, ele então deve ser denominado na frente de um batente, porque na verdade era para ele estar servindo a Deus, né? Aquele mandamento de cobrir com o sangue o batente e os umbrais, ele era para selar a vida daquela pessoa que estava sendo poupada para servir a Deus, e a pessoa estava
ali fazendo aquilo na frente da porta também fazia com que as pessoas que passassem na frente meio que exortassem, né, admoestassem a pessoa que estava querendo servir o amo. E embora Deus estabeleceu, né, para proteger o amo e proteger o servo que queria servir, na verdade isso não era tão agradável a Deus, né? E aí nós temos também uma mitzvah para as servas hebreias, né? Quando um homem ele empobrecia e ele não conseguia honrar as suas dívidas, né? E continuava ainda devendo, ele poderia vender a sua filha até 12 anos de idade para uma pessoa que pudesse cobrir, né, a sua dívida. Então, sei lá, ele estava, vamos colocar em reais, vai. Ele estava devendo 10 mil reais e aí ele oferece o serviço da filha dele, né, da criança ali, para um judeu por 10 mil reais. Aí esse judeu ele paga os 10 mil reais pro homem que está endividado, para ele não cair na miséria. E essa criança fica servindo até o 6º ano e ela é liberada no 7º ano, ou então ela é liberada se ela começa a ter traços físicos desenvolvidos, né? Ou ela menstrua, ela começa a virar mocinha, ela é retirada, ela é liberada. Outra coisa também, ela não podia fazer serviços que seriam de homens, por exemplo, fazer compras. Né, ir na feira fazer uma compra no mercado, ela não poderia fazer isso. Isso era um trabalho na época que era dos homens. Então ela fica a menina até os 12 anos, né, que era liberado servir como uma escrava, como uma serva, ela ficaria dentro da casa ajudando a dona da casa nos trabalhos domésticos. E aí a gente tende, né, a falar que absurdo, isso é trabalho infantil, isso é trabalho escravo, mas não se esqueça que Deus, ele estabeleceu leis e a característica de Deus, né, o caráter dele é bondade, fidelidade, amabilidade, misericórdia. Então Deus ele protege, na verdade, o pobre de ficar na miséria. E essa criança, ela era bem tratada, porque existiam leis de bons tratos que foram estabelecidas. Eles não poderiam ser destratados, mal açoitados, nada disso. Eles estavam ali pagando dívida, então eles estavam trabalhando. Era só isso. E existia uma lei também, que era uma lei especial, não era obrigado a cumpri-la, né? Somente se o dono da casa ou o filho do dono quisesse, ele poderia se casar com aquela menina e ele então daria para o pai o valor que seria do serviço dela, né? Na verdade se tornaria esqueci o nome, o Kiddushin, que é um contrato nupcial. E aí esse valor ficaria nas mãos da menina, nas mãos do pai. Então é uma forma de proteger também o pai e a menina da miséria. Mas se nem o dono e nem o filho quisessem casar com ela, eles então deveriam cooperar assegurando que ela fosse rapidamente redimida, concordando deduzir o tempo de serviço do preço de resgate. E se o pai que a vendeu restaurasse as finanças, ele poderia dar a remissão e liberar sua filha. Então, não tem opressão, porque a gente acabou de ler que Deus quer que os homens sejam livres. Isso era uma forma de proteger aqueles que poderiam cair em miséria. E como a gente já leu, né, no ano jubileu, essa menina deveria ser liberada também, caso estivesse chegando perto do ano do jubileu ou do ano do descanso. E aí, vamos ler agora, então, o restinho do livro, que é a partir do capítulo 19, e aí a gente já encerra.
E aqui diz: todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Ou seja, na casa do Senhor, esse gado, né? Esse primogênito do gado, ele era assado, era feito o churrasco lá na casa do Senhor. E comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa de ano em ano no lugar que o Senhor escolher, porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, cego ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás. Esse imundo e limpo, lembre-se, né, que na verdade, quando o animal tinha defeito, ele se tornava não apropriado para sacrifício, mas ele podia ser consumido dentro da cidade. É isso que está sendo dito aqui. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. E essa lei sobre o primogênito é porque é uma lei, na verdade, estabelecida, um dos sacrifícios que foi estabelecido por Deus de gratidão, era um sacrifício de felicidade, na verdade não era um sacrifício de expiação de pecados, como existem alguns, né? Todo mundo fala em sacrifício, acho que todo sacrifício corresponde a sacrifício para a expiação de pecados, para pedir perdão e tal, mas não. Esse daqui era a primícia do rebanho, né, ou do gado, ou daquilo que do animal, né, que tinha das aves e tal, que das aves não, do gado ou da ovelha, que eles tinham que entregar diante do Senhor o primogênito. E tinha uma coisa, não era qualquer primogênito, era o primogênito que rompia a madre, tinha que ser um parto natural e que não tivesse defeito. Então essa era uma das leis para se alegrar, né, das primícias que Deus entregava, mas apresentar diante do Senhor. E é isso. Vocês têm dúvida? Ficou clara, né? Eu não sei se as explicações sobre o ano do jubileu, o Shemitah, ficaram claras, se vocês conseguiram associar, né, tudo com a parte profética. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou claro, é só perguntar e a gente tira as dúvidas agora. E se vocês não tiverem dúvida, por favor, falem aqui que vocês não têm dúvida, para eu não ficar esperando alguém perguntar alguma coisa e ficar um silêncio. Mas até que hoje passou rápido, né? Não demorou tanto para explicar as coisas. Geralmente a gente passa de 1 hora. Alguém tem alguma dúvida? Lili, muito claro. Ah, não. Sem dúvidas, Laís. O resto do pessoal tem dúvidas ou não? Senão a gente já pode encerrar. E qualquer coisa, a live vai ficar salva, como sempre. Vocês podem também compartilhar pelo YouTube. Eu vou deixar salvo no YouTube para quem não tem Instagram poder assistir. E compartilhem, né? Porque aqui tem informações interessantes e coisas que quando a gente lê o livro de Isaías a gente passa batido, né? E agora a gente começa a entender que muita coisa que os profetas deixaram, elas estão embasadas no fundamento que é a Torá. Por isso é tão importante a gente compreender os princípios, as leis e aquilo que Deus deixou, porque além de a gente ver aqui que a própria lei, ela aponta, né, para o Salvador, e não só somos nós que cremos em Jesus que estamos o esperando, mas os judeus também estão esperando o Mashiach, o Messias, mas a gente vê como todas as leis apontam para ele e claramente, né? E quando ele veio e citava os livros dos profetas, o livro dos Salmos, ele não estava fazendo aquilo à toa ou para poetizar, mas ele estava realmente trazendo cumprimento, né? Declarando aquilo que ele veio fazer. E é isso aí, então. Ótima final de semana, acho que ninguém tem dúvida, né? Então a gente se encontra sexta-feira que vem, e sexta-feira que vem a gente começa a estudar as festas,
a Páscoa, o Pentecostes, o tabernáculo, a festa dos tabernáculos e também falar um pouquinho sobre os deveres dos juízes, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana. Jesus abençoe vocês e nos vemos aí. Até mais.